Bom dia, bom dia. Que prazer poder estar juntos nesta manhã. Uma manhã que para nós, os cristãos, é muito especial, não porque seja um domingo, 12 de abril, uma questão marcada no calendário, mas por aquilo que representa, aquilo que nos lembramos, não é? Que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente uma manhã muito feliz, onde nós podemos refletir, podemos pensar e podemos nos alegrar pensando naquilo que aconteceu aquela manhã, aquela madrugada tão especial, não é? Uma das primeiras coisas que eu fiz hoje foi justamente relembrar um dos himnos que os cristãos amamos muito, que fala justamente sobre a ressurreição. E deixa-me só ler que diz o hino para vocês. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com o seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. A morte conquistou, com grande glória, oh graças, alcançou vida eterna. E o refrão diz de novo: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. Essa realmente é a certeza que nós temos, a esperança que nós temos também, que num futuro, que pode ser aqui já perto ou um futuro muito longe, nós também vamos experimentar o que significa ressurgir, o que significa estar com o Senhor. Mas hoje queria eu poder refletir com vocês sobre o facto da ressurreição, o que isso significa. E uma das coisas que nós, os privilégios grandes que nós temos hoje, é que nós podemos percorrer a história bíblica, não é? Tanto lendo os evangelhos, por exemplo, principalmente o último capítulo dos evangelhos, onde é relatado a ressurreição de Jesus Cristo, tanto por Mateus, Marcos, Lucas, João, e ver os detalhes, e uma coisa muito interessante, ver como isso aconteceu, não é? Mas também nós podemos ver já a ressurreição desde o passado. Nós não podemos ir na Bíblia, e graças a Deus temos o Antigo Testamento, nós podemos ir lá e ver como que ela já foi anunciada, como que ela já foi antecipada e como ela vai cumprir perfeitamente aquilo que foi dito, não é? Então, eu queria hoje justamente fazer isso. Nós conhecemos, eu convido, se ainda não fez nessa manhã, que depois, no momento do dia, possa ir até os evangelhos e rever o relato da ressurreição de Jesus Cristo. Um facto interessante, a Bíblia não nos fala como que foi a ressurreição. Ou seja, o que aconteceu? Será que Jesus acordou de repente? Alguém acordou ele? Não, a Bíblia só relata que ele ressurgiu e que ele já não estava no túmulo. Quando os discípulos, as mulheres, ou melhor, as mulheres, depois os discípulos chegaram lá, já não estava o corpo, não é? E até lá havia anjos falando, testemunhando o que tinha acontecido. E é um facto surpreendente. Mas eu queria, como já falei no início, olhar para o passado, ir até o passado lá no Antigo Testamento e poder nos ver o que o Antigo Testamento falava. E há um profeta, o profeta Isaías, ele escreveu as suas profecias pelo menos 700 anos antes de que acontecesse, de que Cristo viesse aqui na Terra. E eu gosto muito ler Isaías e gosto muito ver o que ele escreveu, justamente porque se nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 15, que hoje à tarde eu vos convido a nos acompanhar também a estudar isso, mas nós vemos que isso, Paulo faz um relato da ressurreição
e ele vai a falar da ressurreição, mas depois de ter acontecido, mais ou menos 20 anos, 25 anos depois, não é? Então, muitos falam, não, isso foi uma questão que foi armada, uma questão que foi cenada, e o pessoal é que, de tantas teorias da conspiração que há. Mas é muito interessante poder ver 700 anos antes, alguém já falou daquilo que iria acontecer. 700 anos antes, já foi apresentado provas daquilo que Jesus iria fazer. E Isaías é só um dos profetas que fala. Depois temos nós o Zacarias, temos nós até o Jeremias, não é? Que vão falar e vão dar fatos que Jesus depois iria cumprir perfeitamente. Até os salmos falam já daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo. Então, eu vos convido a abrir em Isaías, no capítulo 53, para nós poder tirar alguns pensamentos e refletir um pouco sobre como a ressurreição de Jesus Cristo já estava nos planos de Deus. Deus planejou a ressurreição do seu filho, ele planejou a morte. Mais, nós vamos mais para trás, Deus planejou o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição, e até a ascensão aos céus do seu Filho Jesus Cristo. Deixa-me ler Isaías 53, para que nós possamos refletir nisso. Diz Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e de ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou, pois foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por aquilo que ela representa para nós. Nos faz lembrar que o nosso Redentor, o nosso Salvador, o teu Filho amado, ele morreu, mas ele também ressuscitou.
Então, nós queremos hoje refletir na tua palavra e pedimos a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, reconhecemos, Deus, que nós não sabemos tudo e precisamos da tua ajuda. Por isso pedimos que nos ilumines com teu Espírito Santo e que nos ajudes a perceber o que a tua palavra nos ensina. Livra-nos, Senhor, do erro, livra-nos de nos desviar daquilo que, da verdade da tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos capítulos mais conhecidos de Isaías e foi escrito pelo menos 700 anos antes, mas nos dá um quadro tão completo de aquilo que aconteceu naquela semana da Páscoa, não é? E Isaías até ele vai a fazer uma introdução falando de como foi o nascimento e o crescimento de Jesus Cristo. Um dos fatos interessantes da Bíblia e do Novo Testamento é que nós não temos registros de que Jesus fez entre o seu nascimento lá em Belém até o dia que ele aparece no templo quando ele tinha 12 anos. E nós não sabemos como foi a sua criancice, como que ele cresceu, qual foi a escola que ele foi. E depois dos 12 anos, ele só volta a aparecer já por volta dos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. E Isaías tem a grande capacidade de resumir isso, quando ele diz aqui no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não tinha nada especial, não havia nada diferente, não é? Como até há alguns escritos que foram feitos já depois, não é? Tentando preencher esse vazio e apresentando Jesus Cristo como uma criança que fazia milagres, não é? E que realmente estava ali a fazer a diferença. Mas Isaías fala, não, essa criança, ninguém iria olhar para ele. Sim? Ele até passou tão desapercebido que ninguém prestou atenção, que ele era como aquela plantinha que sai lá na terra seca, não é? Uma planta quase muito fraca, muito limitada, que não tem muito futuro, não é? E justamente Jesus cresceu assim. E depois, quando Jesus está já iniciando o seu ministério, ele inicia a ser famoso, não é? Mas a questão é que ele começa também a ser rejeitado, no sentido de que ele não fala aquilo que os poderosos gostariam de ouvir, mas também ele coloca coisas perante o povo que muitas vezes o povo não gostava. Por isso que se fala, e os evangelhos falam que a certa altura da vida de Jesus Cristo, muitos deixaram ele. Até o ponto que ele vai falar a seus discípulos, você também quer ir embora? Vão vocês também. E o apóstolo Pedro sai, o discípulo Pedro naquele momento, sai a falar, quem iremos? Se somente tu tens palavras de vida e vida eterna, não é? Mas voltando aqui ao texto, uma coisa interessante que nós podemos ver já aqui em Isaías é que o plano de Deus era que esse servo tinha que morrer. Ou seja, e uma coisa que eu acho espantoso é que o plano de Deus para a nossa salvação estava feito de tal maneira que o Filho de Deus, o servo sofrente, o servo de Deus, ele tinha que morrer. Olha ali no versículo 8, e nós vamos ir pulando um bocado os versículos, só para poder provar aquilo que estamos a falar. Versículo 8 diz, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Já Isaías está a falar que Jesus ele não teria descendência, não é? Ele nunca casou-se, ele nunca
teve filhos, mas nem teve a oportunidade de entrar nisso porque ele foi morto, ele iria ser morto. Ele está a falar aqui em um evento que ainda vai acontecer. Ele foi cortado da terra, no versículo 9, nós vemos, designaram-lhe a sepultura, sim? A sepultura com os perversos. Como que Jesus foi crucificado? E nós vemos nos evangelhos que Jesus foi crucificado com dois malfeitores, não é? Dois ladrões lá, um de cada lado. Mas também diz aqui, mas com o rico esteve na sua morte. Nós temos que lembrar, Jesus foi sepultado, não é? Uma cova feita por José de Arimateia, alguém com muitos recursos, alguém que formava parte do Sinédrio, da Corte Suprema de Justiça dos Judeus. E já Isaías está a falar, eu fico arrepiado pensando nisso, 700 anos antes, já o profeta está a falar de uma coisa assim. Depois do versículo 12, o profeta também vai falar, porquanto derramou a sua alma na morte. Deus planejou que o seu filho tinha que morrer. Deus, e aqui há um texto até que eu fico com dor cada vez que eu leio. No versículo 10, diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. É um pensamento terrível, não é? Pensar em um pai que deixa o seu filho passar o indecível, sofrer aquilo que nós nem imaginamos. E a expressão aqui no português é terrível, não é? Agradou moê-lo, agradou esmagá-lo, ou seja, Jesus realmente sofreu uma morte terrível. E isso fazia parte do plano de Deus. Então ali surge a pergunta, não é? Como que isso vai ser assim? Por que Deus planejou isso dessa maneira? Por que Deus planejou que seu filho tenha que morrer? E aqui nós temos, aqui mesmo nesses textos, a explicação disso. E olha como o profeta coloca, versículo 4, voltando para trás. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim, interessante. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus Cristo morreu na cruz para levar, para poder carregar aquilo que afeta mais ao homem. Nós estamos agora a passar por uma pandemia, não é? O coronavírus está realmente a fazer muito mal, pessoas estão a morrer, nós aqui na nossa região, os contágios estão a crescer e ontem eu estava clamando ao Senhor, orando ao Senhor por misericórdia, porque aquilo que está acontecendo em Melgaço, aqui em Monção mesmo, e em outras partes do nosso país e também do mundo. Mas se nós pensarmos um pouco mais profundo, o coronavírus não é o maior problema da humanidade. A humanidade tem outras doenças também terríveis, mas isso não é o maior problema. Qual que é o maior problema? Eu não vou falar o maior vírus, porque não é um vírus, é um problema que nós temos com Deus, um problema moral, um problema existencial que nós temos com Deus. Qual é? É aquilo que a Bíblia chama de pecado. E por causa do pecado é que nós sofremos o que estamos a sofrer. Não estou a falar por causa do teu pecado ou do meu pecado particular, mas sim do pecado como parte da natureza humana. Então, por causa do pecado, a natureza se rebela contra o homem, não é? Ontem nós estávamos a ler nos jornais como mais de 15 vulcões estão a entrar em erupção. Por causa do pecado, o corpo dos homens, e até os homens, por causa da maldade, estão a fazer coisas, não é? Como criar vírus em laboratório para poder atingir a outros. Então, é muito mal e é muito triste a condição do ser humano.
Sim? Por isso que aqui o profeta vai falar que Jesus leva, o servo sofrente leva sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Interessante. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Transgressões, sim? O que é o pecado? Pecado é justamente quando nós nos desviamos daquilo que Deus estabeleceu. Olha ali, o versículo 6 vai fazer uma explicação muito melhor ainda. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E pecado, na sua definição textual, ou se nós vamos à definição da palavra pecado, não é? Significa justamente desviar, não dar no alvo, não acertar o alvo que Deus nos colocou, não fazer aquilo que Deus mandou, não fazer a vontade de Deus. Tudo o que nós fazemos fora da vontade de Deus, o que nos leva a nos desviar da vontade de Deus, é pecado. E isso está na nossa natureza, está em nós. E interessante que aqui o profeta já fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, se cada um se desviava pelo caminho, que é o que está acontecendo hoje. Então, por causa disso, Jesus tinha que morrer transgressões, moído pelas nossas iniquidades, as coisas más que nós fazemos. E lembram que, segundo Jesus, não é somente aquilo que nós fazemos, porque o pecado não é somente aquilo que se vê, mas o pecado inicia nos nossos corações, nas nossas mentes, não é? Nós começamos a pensar, e já inicia por ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que a paz? Paulo vai falar depois, no capítulo 5 de Romanos, que nós fomos justificados pela fé, por aquilo que Jesus fez, e isso nos traz paz para com Deus. Por quê? Porque quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, quando nós fazemos somente a nossa vontade, nós nos tornamos inimigos de Deus. Sim. E voltar-nos amigos de Deus demanda um sacrifício. A Bíblia fala, e Paulo vai falar isso, que a paga ou o salário do pecado é a morte. Há um preço que tem que ser pago. E o Filho de Deus, o servo sofrente, foi isso que ele passou. Por isso que ele tinha que morrer. E isso que aqui o Isaías está a falar: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. São ideias, são pensamentos tão terríveis e tão profundos, e que lamentavelmente nem todos tomam o tempo para poder pensar nisso, não é? Alguém carregou o meu pecado, alguém carregou a minha iniquidade, a minha maldade, alguém carregou com tudo o que eu merecia, o castigo que merecia, e carregou tudo isso sobre ele, sem merecê-lo, sim, sem fazer nada mal. Ele ocupou o meu lugar. E isso é o fantástico e maravilhoso do Evangelho. De isso que trata o Evangelho, justamente o fato que Jesus, na cruz, ele carregou os nossos pecados. Na cruz, ele carregou a minha maldade. Na cruz, ele viveu até a última gota da ira de Deus. Por isso que uma das últimas palavras que Jesus fala na cruz é: consumado é, já está, sim, já foi satisfeita a justiça de Deus. E quando ele diz isso ele morre, não é? E depois continua, versículo 11 diz: porque as iniquidades deles levará sobre si, e no versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos. Era parte do plano de Deus. Era parte do plano de Deus, fazia parte do plano de Deus que Jesus Cristo morresse. Ele tinha que morrer na cruz. Não há outra saída. Não havia outro caminho para nós. Não há nada que eu possa fazer para
poder solucionar isso. Não há obras que eu possa fazer, eu posso até entregar o meu corpo, eu posso morrer tentando salvar outros, mas isso não vai fazer diferença. Porque o meu problema não é as coisas boas que eu faço. O meu problema é o meu pecado. Eu sou pecador. Sim? E tudo quanto eu faço está misturado ou está estragado pelo pecado. Até as boas coisas que eu faço. Então não há maneira que eu me apresente perante Deus e eu fale para Deus, Senhor, eu fiz tal coisa e eu espero que as coisas boas que eu faço possam pesar mais na tua balança que as coisas más, não é? Senhor, se tu colocas, tu vais ver, eu era tão bom, então coloca na balança. Mas, lamentavelmente, não é assim como funcionam as coisas. Sim? A justiça demanda que o pecado, a justiça demanda que a injustiça seja castigada. E o castigo da nossa paz foi justamente no servo sofrente, sobre Jesus Cristo. Não é? Mas que tem que haver tudo isso com a ressurreição. Nós estamos falando de ressurreição, não é? Mas também Isaías já estava a falar disso. Isaías estava a apresentar que o servo que iria sofrer por nós, que ele iria ser moído, ele iria ser esmagado pelo seu próprio pai. Esse mesmo servo, ele iria a ressurgir, ele iria a ressuscitar. Onde que nós podemos ver isso? Olha ali no versículo 11. Ele diz ali, antes no versículo 10, na segunda parte, ele diz, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sim? Se Deus começa falando na primeira parte, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele morresse, não é? Verá a sua posteridade, em outras palavras, ele iria ver os seus filhos. Ele iria ver os seus filhos. Não somente isso, ele iria prolongar as suas vidas, a sua vida, os seus dias. Como que isso é possível se ele morreu? Porque justamente ele iria ressuscitar. Porque justamente ele iria vencer a morte e ele iria viver pela eternidade. E não somente isso, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus deseja? Ele deseja ver aos homens sendo esmagados a causa do pecado. Ele deseja ver os seus inimigos, nós, estando longe, morrendo longe deles. Não é isso o plano de Deus. O plano de Deus é salvar os homens, dar uma saída. Só que ele é um juiz justo. E como juiz justo, ele precisa que a sua justiça seja satisfeita. E a sua justiça foi satisfeita por Cristo na cruz. E quando Jesus satisfez isso, quando ele pagou até o último cêntimo da nossa dívida, ele morreu, sim? E a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus é justamente o facto de Jesus Cristo ter ressuscitado. Quando Jesus Cristo ele ressurge, não é? Ele está a mostrar que Deus ficou satisfeito e que Deus aceitou o seu sacrifício. Mas não para por ali. Versículo 11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que significa isso? Que ficará satisfeito. Sim? No sentido de que Jesus iria a ficar feliz por o trabalho que ele fez, porque ele veria os resultados. E qual que é esse resultado? O resultado é ver a gente de todas as raças, povos, tribos, nações, sendo realmente salvas. Ele estava a preparar o caminho para que os seus filhos, sim, a sua posteridade, pudesse alcançar os benefícios, o fruto da dor, o fruto do sofrimento que ele passou na cruz. Ele estava a ver-te a ti e ver-me a mim,
se nós acreditamos naquilo que ele fez na cruz. Isso é a satisfação de Jesus Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, diz o Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. E ali aparece uma palavra que os crentes amamos, não é? O que significa justificar? Não é fazer de nós justos. Não é que nós nos tornamos justos e gente que já não peca, porque nós sabemos que essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que somos pecadores. Lutamos contra o pecado dia após dia. É uma luta que não acaba. Mas, o que Jesus ganhou para nós lá na cruz é que nós podemos ser declarados justos por Deus, por mérito de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos. Deus nos declara justos, não é? Então, por essa declaração de justos, porque a nossa dívida foi paga, os nossos pecados foram cobertos, como diz o Salmo 32, Deus já não tem nada que nos reclamar, mas, de novo, não é por uma coisa que eu faça, é por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. A ressurreição é a prova que Deus nos aceita, que Deus nos vai receber e que nós estaremos com Ele pela eternidade. A grande diferença do cristianismo com as outras religiões, o que faz o cristianismo a religião diferente, única, distinta, é que o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele vive ainda. As outras religiões, o budismo, o Gautama Buda está morto. O islamismo, o Maomé está morto. E isso está provado, não é? E todas as outras religiões que nós podemos pensar, o seu líder principal, o seu ator principal, o centro, a pessoa que é o centro dessas religiões está morto. Mas no caso do cristianismo, sim, o nosso Redentor vive. Ele está vivo. Por isso que nós podemos falar, o Senhor ressuscitou. Aleluia! Porque justamente isso faz toda a diferença. Então eu posso ter esperança. Então eu posso olhar para o futuro, eu posso olhar para o passado e ver que já no passado Deus tinha um plano. Depois ler nos evangelhos que Deus levou ao cumprimento do seu plano. Deus cumpriu o seu plano. O filho veio ao mundo, nasceu como uma criança, viveu como nós durante 30 anos, sofreu depois um juízo injusto, foi moído, morreu uma cruz, mas no terceiro dia, um domingo especial, o primeiro dia da semana, ele ressurgiu para a glória de Deus e para a glória dele. Agora eu quero fazer-te uma pergunta. O que significa isso para ti? Faz diferença na tua vida saber que Jesus Cristo ressurgiu? Faz diferença na tua vida saber que, ainda que nós temos sextas-feiras bem escuras nas nossas vidas, onde aparentemente não há solução, não há esperança, quando tudo parece fechar-se, faz diferença saber que há um domingo, que alguém, num domingo, ressurgiu? Podes tu colocar a tua fé, podes tu colocar a tua esperança nesse Senhor que passou tudo o que Isaías 53 diz, para que tu tenhas vida e para que tu tenhas vida abundante. Eu quero convidar-te que possas orar comigo agora. Se ainda não tiveste o privilégio de poder conhecer a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal, eu peço que tu possas hoje, domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, sim, poder pensar nisso. Sim? Páscoa não tem nada a ver com coelhos, com ovo de chocolate, e eu não vou entrar a discutir isso agora, mas tem tudo a ver com Jesus Cristo, ressurreto, que hoje está na glória do seu Pai, à nossa espera, preparando lugar para que um dia tu e eu possamos estar com Ele pela eternidade. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra.
E obrigado por poder, Senhor, não somente ter provas de gente que participou da tua ressurreição, que viu o que aconteceu naquele tempo, mas nós também temos, Senhor, já no Antigo Testamento, provas dos teus profetas falando daquilo que iria acontecer. Cada detalhe, Senhor, cada coisa que aconteceu com Jesus já foi planejado, já foi, Senhor, estabelecido. E tudo isso por mim, tudo isso por aqueles que estão a acompanhar-nos, Senhor, nesse estudo. Senhor, permite que essa verdade penetre em nossos corações, penetre em nossas mentes e que faça diferença em nós, Senhor. Deus, não é possível que nós achemos teus filhos, nós achemos teus seguidores, cristãos, mas que nós não sejamos, Senhor, atingidos pela verdade da morte e da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Deus, se alguém ainda não te conhece, se alguém ouve essa pregação e ainda não te conhece, Deus, por favor, toca seu coração, muda a sua vida, Senhor. Que ele ou ela possa experimentar o que significa ter a Jesus Cristo no seu coração. O que significa ter aquela esperança que não somente o meu passado está resolvido, que não somente o meu presente está nas tuas mãos, mas que o meu futuro também, Senhor, está controlado por ti. E que eu possa enfrentar o amanhã, porque Jesus Cristo vive. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Porque Ele vive, eu posso ter o amanhã. Que Deus te abençoe. E eu faço o convite para que nos possas acompanhar nesta tarde a estudar a ressurreição. Hoje é o tema, nós não podemos fugir disso, mas estudar a ressurreição já desde o ponto de vista de um apóstolo que não formava parte do grupo íntimo de Jesus, mas que ele foi transformado por isso. Deus nos abençoe.